O Gustavo Nicolau, que chega também ao vivo na Jovem Pan, ele é especialista em direito imigratório. Gustavo Nicolau, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan, ajudar a gente a entender essa história. São diversos relatos que estão chegando. O governo federal autorizou que essas algemas fossem retiradas imediatamente, ainda ontem, lá no aeroporto de Manaus. Isso acontece? É algo rotineiro? É algo muito normal? Ou estamos repercutindo algo que é realmente novo, inédito? Seja bem-vindo. Muito bom dia, muito boa tarde para quem está aí no Brasil. Aqui na Flórida, 10 horas e 30 minutos. O professor que me antecedeu tem toda a razão. Isso é uma coisa rotineira que acontece, né, com regularidade, com frequência. Muitos voos de deportação. O governo, por exemplo, segundo o governo Obama, deportou mais do que o primeiro governo Trump. Então isso é uma coisa rotineira que acontece. A necessidade de algemas é por conta da segurança da tripulação. Eu repito as palavras do professor, não é algo agradável de ver, não é uma cena que nós gostaríamos de ver, mas que acontece com uma certa rotina, com uma certa frequência. Uma vez que esses brasileiros estão em território brasileiro, nacional, são cidadãos daquele país, foram ali transferidos para um voo de um avião da FAB, a partir dali eles estão sob a jurisdição do governo brasileiro, da Polícia Federal, do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário brasileiro não vê necessidade de algemas, de algemas nos pés, o governo brasileiro toma essa decisão com toda a soberania do mundo, assim como os Estados Unidos o fazem quando a pessoa está aqui. Então, esse voo de deportação é algo rotineiro, inclusive que foi todo o processo, todo o processamento, organização, contratação da aeronave fretada, foi tudo feito no governo Biden. Agora, o que a gente espera, o que esperar sobre este questionamento do Itamaraty ao governo americano sobre esses relatos, sobre esse comportamento? O senhor espera que haverá uma resposta ou não tem uma necessidade do governo americano responder este questionamento? Olha, eu espero uma troca de notas oficiais, que não vai resultar em absolutamente nada. O governo brasileiro faz o papel dele, jogando para a plateia e pedindo uma satisfação. O governo americano faz o papel diplomático dele, de responder. Provavelmente irá responder em notas absolutamente oficiais, evasivas, discricionárias, porque está no direito dele. E vida que segue, né? Eu acho que o problema de fundo disso tudo é outro, né? Os Estados Unidos, eles dão conta de uma deportação em massa, eles dão conta de uma deportação de milhões de trabalhadores? Essa é a pergunta, né? Ninguém está falando, por exemplo, de uma lei, já aí sim assinada sob o governo Trump, né, que foi denominada de Laken Riley, uma estudante que foi assassinada por um imigrante ilegal na Geórgia, e essa lei sim, ela amplia, né, a camada de pessoas que estão sujeitos ali a um início de processo de deportação, abrigando até mesmo pessoas que praticaram ali um pequeno furto numa farmácia, por exemplo, né? Óbvio que isso não é, né, elogiável, recomendável, mas é só para entender que o governo pretende, né, ampliar a base de deportação. A pergunta é, né, sem esses trabalhadores que não são insignificantes para a economia global americana, o americano está disposto à inflação que virá? Está disposto a ocupar esses lugares de trabalho? Tem pessoas para ocupar esse local de trabalho? O americano está disposto a encarar a inflação que vai vir em decorrência disso? Então, são problemas que não são simples, né? A vida adulta ela é cheia desses questionamentos. Você mexe um pouquinho aqui, tem uma série de efeitos a colar. Então, me parece que tem muita pirotecnia, muita fumaça, né, para pouco fogo nesse momento, e tem que ver as consequências, né? Porque uma deportação em massa gera consequências para a economia americana, inclusive. Repercussão imediata nesse final de semana sobre essa chegada dessa aeronave, as imagens e os diversos relatos. Eu vou aproveitar e convidar para esta conversa também o nosso analista Gustavo Segré, que faz uma pergunta a Gustavo Nicolau. Segré. Gustavo, muito obrigado pelos seus comentários, pelos seus esclarecimentos. A dúvida é quando alguma pessoa toma a determinação de deixar o país, no caso Estados Unidos, porque está ilegal ou o que for, através de um voo de linha e ele pagando a passagem, ele não vai sair de lá algemado ou com tornozeleira presa.
O que prova que aí, nesse caso, estamos falando de uma deportação por uma ilegalidade, ou seja, a pessoa foi pega, foi presa por uma questão migratória, então é obrigado a deixar o país. Mas pelo que sabemos e pelo que temos visto em alguns momentos, alguns desses voos são voos militares da FAB, não são voos que são contratados pelo governo americano. Qual seria a diferença? Como funciona? Ou seja, Estados Unidos avisa para o Brasil que diz, tem gente ilegal aqui, vocês procedam a retirar, ou eu mando para o país? Como funciona no direito migratório? Muito bom, boa pergunta, Gustavo. Um prazer falar com você aqui ao vivo, né? Também acompanho, né, suas ponderações, ótimas ponderações aí na Jovem Pan. E, bom, então vamos entender uma coisa. A pessoa chega nos Estados Unidos, Gustavo, com um visto de turista, por exemplo, tá? E ali no porto de entrada, estou falando de uma pessoa com visto concedido pelo consulado americano em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então ela chega aqui com visto, por alguma razão, claro, tem que ter alguma razão, alguma fundamentação, o oficial não permite a entrada dessa pessoa. Nesse aspecto, né, a companhia aérea que trouxe, ela já tem um convênio com os Estados Unidos para operar em solo americano, a Azul, a TAM, a Gol, né, elas têm um convênio que elas têm que fornecer assentos para o retorno de pessoas que não foram admitidas ali no porto de entrada, no caso, no aeroporto, como turista. Se não há voo naquele momento e a pessoa precisa pernoitar no aeroporto, existe uma cela para a pessoa ficar aguardando o voo de retorno. Então, veja, são medidas de segurança, medidas de protocolo, medidas padrão que o governo americano adota dentro do território dele, com a soberania dele. A sua pergunta é muito importante, né? O sujeito está num processo de deportação, Gustavo, que é longo. Tem audiência, né? Tem oitiva, tem advogado, tem juiz. Isso às vezes demora anos, um processo de deportação. E a pessoa ainda assim não vai embora. A qualquer momento desse processo, ela pode comunicar ao juiz que ela está então abrindo mão daquele processo de deportação porque ela voluntariamente está indo embora do país. Sem algema, sem amarras, ela paga o voo dela e ela vai embora. Nesse caso de deportação em massa, o governo americano tem fretado aviões, o governo está pagando por esses aviões. E aí eles conduzem, através de um acordo que foi firmado no governo Temer, né, eles conduzem essas pessoas até o Brasil, até um porto de entrada, Manaus, Belo Horizonte, e de lá essas pessoas são entregues então à Polícia Federal para depois serem liberadas. Tá? O voo da FAB foi necessário ontem no trecho Manaus-Belo Horizonte, apenas para terminar essa viagem, para terminar esse voo, né, que teve problemas, né, na sua condução, e dali em diante o governo brasileiro ele pagou um voo da FAB para terminar o trecho, né, Manaus-Belo Horizonte, e ali tomou a decisão de fornecer ali comida, abrigo, enfim, tirar as algemas. Também está tudo dentro da lei, porque está na jurisdição brasileira. Se essa pessoa no Brasil não é acusada de nenhum crime, não é ré, não tem nenhum processo correndo contra ela, não tem por que realmente algemá-la. Então, direito humano fundamental da pessoa de seguir sem ser acorrentado. E está tudo certo. Então, de novo, né? Acho que a gente está num momento de muita gritaria, euforia de um lado e desespero de outro, mas, por enquanto, né, com 6 dias úteis de governo Trump, ainda é cedo, né, para ver uma mudança radical. O que está acontecendo agora é um padrão, é um acontecimento normal que vem acontecendo, né, há muitos e muitos anos nos Estados Unidos, como o Gustavo bem falou, né, de um processo regular previsto em lei de deportação de pessoas. A gente viu essa repercussão também aqui, mas o governo da Colômbia também deu um sinal de que não iria aceitar esses aviões com essas pessoas que estão retornando para a Colômbia com esse comportamento, com algemas, né, com esta situação de ameaças, enfim, e disse que esse aeroporto não iria receber este voo. Esse comportamento também é assertivo ou isso aumenta ainda mais a discussão, acirra ainda mais esses ânimos, professor? Olha, sem dúvida, né? Em relações diplomáticas, em relações internacionais, o modo como se conduz as coisas é fundamental.
né? E a diplomacia existe exatamente para isso. Em relações internacionais, qualquer gesto, qualquer movimentação de um lado ou de outro, ele vai acirrar, atenuar, pacificar ou aumentar o debate, aumentar a polêmica, né? Então o Brasil tem esse acordo de receber, é um acordo que foi assinado, né, há muito tempo já, antes do governo Bolsonaro, né? De tal forma, então, que, claro, depende muito do país que está recebendo essas pessoas e como que ela vai confirmar, aceitar e retificar e ratificar, né, essa extradição em massa das pessoas que estão voltando para o seu país de origem, né? Volto com o Gustavo Segré, então, que faz uma outra pergunta. O que podemos esperar, Gustavo, daqui para frente? Isso pode ser alterado, porque até onde sabemos, é uma normativa internacional por resguardo à segurança do passageiro, dos passageiros e da tripulação. Daria para dar uma atenuada aí nessa normativa, nessa situação? Ou os Estados Unidos pode dizer, desculpa, o senhor veio ilegal, ninguém chamou ele para vir, então não estou te devolvendo alguém que eu chamei, estou te mandando alguém que eu não chamei e não queria aqui. O que podemos esperar? Mais do que isso, Gustavo, mais do que isso, né? Essas pessoas que estão sendo deportadas, não só, né, entraram ilegais, mas assim, ou ficaram ilegais, porque às vezes entraram legalmente. Por exemplo, uma pessoa que vem com visto de turista, ela tem 180 dias para ficar no país como regra. A partir do momento que ela entra como turista e ela fica mais do que 180 dias, ela já entra num período chamado de unlawful presence em solo americano. Agora, a pessoa, para ser deportada, em geral, vou repetir, em geral, os Estados Unidos, ele não tem nem condições de deportar todo mundo que entrou em unlawful presence aqui. Ele não consegue. Então ele vai selecionando. Ele fala, olha, as pessoas que entraram com visto, seja de turista, estudante, não importa. Se ela entrou com visto, os Estados Unidos têm o direito de falar, ó, nesse momento eu não vou deportar essas pessoas. Os Estados Unidos têm o direito de falar, se a pessoa entrou pela fronteira, pelo Rio Grande, ali na fronteira com o Texas, mas ela não cometeu nenhum crime, eu não vou procurá-las agora, né? Então ele faz um critério para deportar essas pessoas. Em geral, não é 100%, mas em geral, as pessoas que entram num processo formal de deportação que segue até o seu objetivo final, que é este voo que vocês viram, são pessoas que, infelizmente, têm algum antecedente criminal, né? Então, essas pessoas, elas são assim conduzidas, são assim consideradas. E o processo de deportação, para a segurança dos oficiais americanos, da tripulação, né, das pessoas que trabalham no aeroporto, naquele avião fretado, elas têm esse tratamento, né, de serem, então, algemadas durante o seu voo. Então, eu não vejo, né, que isso vá mudar, que isso vai alterar, não vejo mesmo, ainda mais agora, né, com esse endurecimento das medidas. Repito, pousando em solo brasileiro, são cidadãos brasileiros natos, no Brasil, né, a maioria não tem uma formação, né, um processo judicial criminal, uma acusação contra eles, são pessoas livres, inocentes, até prova em contrário, e, portanto, não precisam de algemas, segue o destino dele para casa deles, para casa dos familiares deles. Uma entrevista esclarecedora com o Gustavo Nicolau, ao lado de Gustavo Segré, muito bem acompanhado aqui com ambos na Jovem Pan ao vivo. Muito obrigado, agradeço a gentileza de conversar com a gente, de ajudar a gente a entender um pouco mais essas imagens e esses relatos. E a gente vai acompanhar se outras aeronaves vão chegar nos próximos dias. Ótimo final de semana. Muito obrigado.